Caros amigos e irmãos, bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Nosso canal tem por objetivo divulgar a doutrina espírita cristã codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. O tema de hoje é Jan Hus, uma luz na Idade das Trevas. Entre nós cristãos, pouco falamos sobre um personagem muito importante para a história do cristianismo, Jan Hus, uma verdadeira luz que surgiu em meio às trevas da Idade Média. Antes de tudo, devemos observar a pronúncia correta de seu nome, uma vez que, em alguns idiomas, a letra J é pronunciada como a letra I e a letra H como R. Desta forma, devemos chamá-lo Jan Hus. Jan Hus nasceu na cidade de Husinec, na Boêmia, atual República Tcheca, provavelmente entre os anos de 1369 e 1372, não se tem certeza. Em tcheco, Jan significa João, e o sobrenome Hus vem da sua cidade, como era o hábito na época. Nasceu em uma família muito pobre, e quando criança, ganhava algum dinheiro cantando e trabalhando na igreja local. Sentiu-se atraído pela profissão sacerdotal, não tanto por alguma iluminação interior, mas sim pela possibilidade de uma vida tranquila, comum a muitos padres católicos naqueles tempos. Estudou em Praga por volta de 1386 e foi bastante influenciado por Stanislav Znojma, um filósofo e teólogo tcheco, mestre da Charles University, que mais tarde se tornaria seu amigo íntimo e depois um grande inimigo. Como estudante, Hus não foi excepcional, mas aplicado. Tinha uma personalidade forte e, em 1393, concluiu o bacharelado em letras. Em 1394, o bacharelado em teologia. E, em 1396, o mestrado. Ordenou-se padre em 1400 e já em 1401, foi nomeado reitor da Faculdade de Filosofia local. Em 1402, foi também nomeado pregador principal na Capela de Belém, em Praga, onde pregava em idioma tcheco, fato pouco comum da doutrina católica de então. Após séculos de obscurantismo europeu, alguns pensadores surgiram, trazendo novas e desafiadoras formas de pensar o mundo e as religiões. Entre outros, destacamos John Wycliffe, professor, teólogo e pensador britânico, cujas publicações chegaram até a Boêmia e muito impressionaram a Jan Hus, principalmente por conta do seu realismo filosófico, bem mais crítico do que se costumava ver. Outro pensador da época também exerceu grande influência sobre Jan Hus, Jerônimo de Praga, pensador e teólogo, professor na Universidade Carolina em Praga, que defendia abertamente os pensamentos do colega inglês, o que lhe causou a excomunhão pelo bispo local e posteriormente foi condenado a morrer na fogueira no ano de 1416. Curiosamente, Jerônimo de Praga se tornou um admirador e seguidor dos ensinamentos de Jan Hus e cultivaram excelente amizade. Jan Hus era muito eloquente em seus discursos públicos e sermões realizados nas missas, o que lhe proporcionou um grande número de admiradores e até de seguidores. Havia, na época, um distanciamento entre o rei Venceslau IV da Boêmia e o Papa Gregório XI,
pois ambos queriam ter o domínio sobre as universidades de Praga, referência na formação dos grandes líderes políticos. Como se pode imaginar, a relação conflitante entre religião e Estado nunca deixa bons resultados, e não foi diferente neste caso. Jan Hus apoiou abertamente o rei Venceslau, mesmo sendo subordinado ao bispo local, que era o responsável pela universidade e fiel ao Papa. Uma das primeiras medidas de represália do bispo foi o veto aos estudos de autoria de John Wycliffe, bem como a proibição de qualquer pensamento que deles se derivassem. Entretanto, foi justamente a partir destes estudos que Jan Hus desenvolveu o seu conceito de sacerdócio universal dos crentes, no qual qualquer pessoa poderia se comunicar diretamente com Deus, sem a mediação sacramental e eclesial. Ou seja, dirigir suas preces ao Pai Criador através da devoção, da humildade e da fé pura. Outro ponto de conflito entre ele e a Igreja Católica era a prática das indulgências, ato em que o pecador poderia pagar à Igreja Católica para que, através da oração dos padres e freiras, os seus pecados fossem perdoados. Na verdade, uma enorme fonte de renda para que catedrais cada vez maiores e mais suntuosas fossem construídas, o que necessitava de grandes investimentos. Sua insinuante defesa dos valores morais da religião, respeitando a total isenção de questões materiais ou políticas, criou um movimento que ficou conhecido por Hussismo no início do século XV. Jan Hus era um padre católico apostólico romano, porém pregava a primazia da Bíblia em detrimento da autoridade do magistério da Igreja, o que teria, de certa forma, antecipado o movimento conhecido por Reforma Protestante. Ele também defendia a justiça social e uma sociedade igualitária, pregava o ideal da pobreza e condenava o patrimônio terreno dos bispos da Igreja. Defendia a autoridade da consciência e tentava aproximar a Igreja do povo, através de suas pregações, que eram feitas no idioma tcheco, comum a todos, e não em latim, como determinava a Igreja da época. Jan Hus só reconhecia a autoridade da Bíblia nas questões da fé, repudiava os tribunais da Inquisição e os juízes terrenos. Proclamava abertamente que a comunhão deveria ser dada a todos, incluindo aos mais pobres, coisa que a Igreja não gostava muito. Aos olhos da Igreja de então, um verdadeiro herege, que suscitava a cólera e o ódio das autoridades eclesiásticas. Aos olhos de Deus, um homem justo, de elevados valores morais e seguidor fiel do Evangelho de Jesus. Como podemos imaginar, tudo isso incomodou o bispo local, que ficou muito desprestigiado. O clero, fiel a Roma, e também o Papa, que perdia com isso sua influência na região, já que vários pensamentos considerados heréticos estavam se espalhando por lá. Jan Hus foi excomungado pela Igreja Católica no ano de 1412. O pensamento de John Wycliffe era difundido através de Jerônimo de Praga e por Jan Hus para diversas regiões da Europa, como a Boêmia, Polônia e Lituânia. Como tentativa para tentar sanar esses problemas, o Concílio de Constança foi convocado em 5 de novembro de 1414, tendo-se iniciado na cidade de mesmo nome, no Sacro Império Romano Germânico, na fronteira atual entre a Alemanha e Suíça. A iniciativa de convocar tal concílio foi do Papa João XXIII, o primeiro Papa com este pseudônimo, cujo nome de batismo era Baldassare Cossa.
eleito após a morte do Papa Alexandre V, este morto após um único ano de papado, provavelmente vítima de envenenamento por opositores dentro da própria igreja. O encontro durou 4 anos e recebeu garantias para sua realização diretamente do imperador Sigismundo, soberano do Sacro Império Romano Germânico. Os líderes deste império, com sede na atual Alemanha, não simpatizavam em nada com os pensadores tchecos, dentre eles Jan Hus. Convidado ao concílio para que explicasse suas teses, Jan Hus foi alertado por amigos próximos que não fosse, pois estes temiam por sua segurança. Ele de fato ficou inicialmente preocupado, mas diante de sua hesitação, o Papa forneceu-lhe um salvo-conduto, documento que lhe concedia garantias de vida e de liberdade, desde a saída de Praga até sua permanência em Constância, na Alemanha. De posse de tal documento, ele se preparou psicológica e espiritualmente para a tarefa que se apresentava: defender os ensinamentos de Jesus como ele acreditava que deveriam ser praticados, principalmente pelo clero católico. Lá chegando, foi imediatamente levado à presença dos bispos, que se encontravam reunidos, aguardando-o e devidamente preparados para contestá-lo. Pouco pôde falar e defender seus pontos de vista, sendo-lhe imposto que, para sua salvação, renegasse a todos os ideais que defendia. Interrogado tal qual um criminoso, foi desacreditado, ofendido e humilhado pelos presentes, que sem qualquer consideração o condenaram à morte na fogueira. Sequer o direito a uma defesa isenta e justa lhe foi permitido. Quando lembrou a todos ser possuidor de um salvo-conduto papal, foi informado de que o Papa havia, poucos dias antes, cancelado o documento. Uma clara armadilha foi construída para que se pudesse calar a voz de um dos mais esclarecidos defensores dos ensinamentos de Jesus. Fazendo uma analogia a seu próprio nome, Hus, que significa ganso no idioma boêmio, antes de ser queimado vivo, disse estas palavras ao seu carrasco: Vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século se encontrarão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. Entende-se por isso que ele fez uma previsão sobre a vinda de Martinho Lutero, que 102 anos depois pregou suas 95 teses, utilizando-se várias vezes desta profecia. A execução ocorreu no dia 6 de julho de 1415, na cidade onde foi preso, Constança, sob a presença de inúmeros bispos católicos e de todo o clero local, numa demonstração de força da Igreja e da punição a que estariam sujeitos todos aqueles que ousassem enfrentá-la. Durante a execução, Jan Hus não lamentou ou praguejou contra seus algozes. Apenas cantou uma música denominada Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns estudiosos espíritas acreditam ter sido Jan Hus uma das reencarnações de Allan Kardec. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe o nosso canal. Ajude a difusão da doutrina espírita. Que Deus os abençoe.